Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Eu sou o João Pedro, sou estudante de Física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lei de Faraday. Mas abrindo um parênteses, geralmente quando a gente está estudando Física, Biologia, Matemática, Química, qualquer matéria mais científica que seja, a gente sempre se depara com nomes de grandes cientistas, ou pelo menos que a gente imagina que sejam grandes cientistas, porque está dando nome para alguma coisa. Seja por nome de uma lei, como sei lá, lei de Mendel em biologia, lei de Dalton em química, ou até mesmo a lei de Faraday, ou homenageando algum cientista em alguma unidade de medida, como Newton, também o Faraday, Henry e assim por diante. Mas pouco a gente sabe sobre quem foi essas pessoas. Quem foi Faraday, quem foi Dalton, quem foi Mendel, quem foi Newton. Então na aula de hoje eu vou deixar um pouco de lado os aspectos teóricos, práticos e matemáticos da lei de Faraday e dar um enfoque mais no desenvolvimento histórico dessa teoria. Quem foi Faraday, como foi um pouquinho da vida dele, como foi a sua formação, qual foi as minúcias até ele chegar na elaboração dessa lei e assim por diante. Roda a vinheta pra gente começar logo isso daqui. Filho mais novo do ferreiro James Faraday e da Margaret Hestwell, Michael Faraday, o nosso Faraday, nasceu no final do século XVIII, 1791, em Newton Butts, Surrey, na Inglaterra. Mas logo com 5 anos, ele e sua família se mudaram para Londres. E como a sua família andava muito mal das pernas financeiramente, passando por grandes dificuldades, a formação do Faraday foi muito precária. Ele só aprendeu o básico para ler e escrever e um pouquinho de matemática. Com 13 anos, Faraday começou a trabalhar como assistente numa livraria, auxiliando na encadernação e na organização dos livros. Todo o tempo livre que ele tinha, ele estava sempre lendo alguma coisa, ou estudando alguma coisa do seu interesse. E foi nesse contato com os livros que ele teve a oportunidade de aprimorar sua formação. Em 1812, quando ele tinha 21 anos, ele foi convidado por uma cliente da livraria a assistir uma série de conferências que o químico Humphrey Davy ia realizar na época. Eu dei uma pesquisada sobre esse cara, ele era um químico super de referência na época. Ele era membro da Royal Society, ele foi um dos pioneiros em experimentos com eletrólise e foi um dos responsáveis também pelo descobrimento do elemento cloro. E depois de assistir essas conferências, o Faraday fez um compilado de todas as suas anotações, reza a lenda que tinha cerca de 300 páginas, e enviou para o Humphrey, pedindo qualquer emprego na área científica. O Humphrey ficou impressionado com aquilo, com aquela dedicação de Faraday, mas ele recusou e o aconselhou a continuar no seu trabalho na livraria como assistente. Mas, um ano depois, o assistente do Humphrey foi responsável por um incêndio no laboratório onde eles trabalhavam e foi demitido. Aí o Faraday foi convidado a substituí-lo e conseguiu o emprego que ele estava procurando. Nos próximos 8 anos, o Faraday foi assistente desse grande químico, auxiliando nos seus estudos, viajando com ele em conferências, tendo contato com esse ver e pensar científico. E também desenvolvendo todo esse seu traquejo experimental. Até 1820, o Faraday não tinha realizado nenhuma pesquisa relacionada à física, até que o Christian Ørsted divulgou o descobrimento do eletromagnetismo. Mas como assim, descobrimento do eletromagnetismo? Até então, a eletricidade e o magnetismo eram assuntos totalmente separados. E ele foi o cientista que fez a primeira observação em que as duas coisas estavam relacionadas. Vou colocar aqui um vídeo ilustrando o experimento realizado pelo Ørsted.
Essa descoberta despertou o interesse de diversos cientistas, inclusive do Faraday. Então, com 29 anos, ele começou uma série de estudos sobre eletromagnetismo, sempre intercalado com seus estudos sobre química. A gente vai dividir esse período de pesquisa sobre eletromagnetismo em 3. O primeiro, de 1820 a 1821, foi quando o Faraday teve o primeiro contato prático com o eletromagnetismo e quando ele fez um estudo de tudo que tinha sido publicado sobre o assunto na época, fez um compiladão e publicou como nome de Historical Sketch of Electromagnetism. E ele não teve nenhuma contribuição original. A segunda fase, de 1821 a 1823, ela foi marcada pela ideia de que um fio conduzindo corrente atraía ou repelia os polos magnéticos de uma agulha magnética. Como assim? Ao pegar um fio conduzindo corrente e aproximar uma bússola, quando a bússola estiver chegando perto do fio, ela não vai mais apontar para o norte, e sim ela vai desviar, dependendo da posição que você colocar a bússola do fio, ela vai fazer um desvio. E o Faraday interpretava isso como se o fio estivesse atraindo ou repelindo esses polos magnéticos da agulha. Essa interpretação de atração e repulsão da agulha não batia com os resultados que o Worcester estava divulgando. Ele estava mais interessado na questão do direcionamento da agulha, para onde ela desviava, como ela desviava. E o Faraday, revendo e refazendo esse experimento, ele se convenceu de que ao invés de atrair ou repelir a agulha tendia a rotacionar em torno do fio. O Faraday publicou essa sua observação. Logo o artigo foi muito repercutido e traduzido para o francês, que recebeu críticas do Ampère. E isso gerou uma intensa troca de respondência entre Faraday e Ampère. A gente fica impressionado com esses crossover que acontecem no filme da Marvel, com os Vingadores, enfim. Mas pra mim, isso que é o crossover de verdade. O Faraday e o Ampère trocando ideia. Mas enfim, pro Ampère, essa rotação podia ser usada como uma prova de que existiam correntes dentro dos ímãs. Mas o Faraday estava mais focado nessa questão de como uma corrente influencia os polos magnéticos de um ímã. O Faraday foi acusado de se apropriar das ideias de um grande físico da época, o Wollaston, que era amigo do Humphrey Davis, que era o padrinho de Faraday. Isso provavelmente deixou o Faraday muito preocupado. Ele devia estar sendo muito criticado na época. E o seu último artigo dessa fase foi argumentando contra essa acusação. Depois disso, o Faraday deu uma pausa nas pesquisas relacionadas ao eletromagnetismo e só voltou a publicar em 1825. E esse é o ano que marca o início dessa terceira fase, que é muito influenciada pela hipótese de Faraday de que, se é possível influenciar os polos magnéticos de um ímã através de uma corrente, por que não seria possível influenciar a intensidade de uma corrente através de um ímã? Ele realizou diversos experimentos tentando confirmar essa hipótese, só que todos os resultados foram negativos. Ele publicou esses resultados, provavelmente isso desanimou e ele deu outra pausa nas pesquisas sobre eletromagnetismo e só voltou a publicar em 1831. Sem nenhum registro do motivo, 5 anos depois ele volta a realizar experimentos sobre eletromagnetismo, buscando comprovar suas hipóteses. E o primeiro experimento descrito no seu diário de laboratório contava com o seguinte arranjo experimental. Era um anel de ferro em que um dos lados, que ele chamava de lado A, ele enrolou um fio de cobre conectado aos terminais de uma bateria. E do outro lado, que ele chamava de lado B, ele enrolou outro fio de cobre, só que conectado a uma espécie de amperímetro. Ao ligar a bateria do lado A, imediatamente ele notava a presença de uma corrente no lado B. Só que quando a corrente fluía continuamente, nada acontecia. Não havia presença de corrente no lado B. E quando ele desligava a bateria do lado A, novamente era observada uma corrente no lado B. E foi a primeira vez que ele observou os efeitos da indução eletromagnética. E esse foi o primeiro experimento bem sucedido depois de anos de pesquisa. Um mês depois, ele realizou outro experimento notável, que contava com um cilindro de ferro enrolado com fio de cobre ligado a um perímetro.
Ele também contava com dois ímãs em barras, que ao ser posto em contato com as extremidades do cilindro, o amperímetro acusava a presença de corrente, e ao serem tirados também. O experimento tem uma grande importância, porque foi a primeira vez que ele produziu corrente elétrica sem utilizar uma bateria ou outra fonte de voltagem. A essa altura do campeonato, depois desses dois experimentos bem-sucedidos, Faraday já sabia que era possível induzir uma corrente através de outra corrente ou pelo movimento magnético brusco. E foi no dia 17 de outubro de 1831 que ele realizou seu experimento mais famoso. Seu diário de laboratório, ele foi descrito como um tubo de papel enrolado por fio de cobre com as extremidades ligadas a um perímetro. E ao passar um ímã através desse cilindro, era notado a presença de corrente. E o descobrimento do princípio de que o movimento de um ímã gera corrente no condutor complementou a descoberta do eletromagnetismo começado pelo Oersted lá 10 anos atrás. Porque o Faraday demonstrou a existência de um fenômeno inverso ao demonstrado pelo Oersted. Isso abriu possibilidade para o desenvolvimento de uma nova área da física, com as contribuições de outros cientistas mudaram o jeito como a gente vive. Porque por trás de toda a produção de energia elétrica, principalmente aqui no Brasil, está por trás o princípio descoberto pelo Faraday, que é o da indução eletromagnética. O Faraday é um dos meus cientistas favoritos. Eu gosto muito da sua história de vida, da sua trajetória na ciência. Porque até então, todos os grandes cientistas, eles eram de famílias ricas, se não ricas, eles tinham boas condições de vida. E a vida do Faraday foi totalmente oposta a isso. Ele vem de uma família humilde, com dificuldades financeiras, não teve uma boa formação, tudo que ele aprendeu foi autonomamente, não teve nenhuma formação acadêmica institucionalizada, tudo que ele aprendeu foi na prática, sendo auxiliar do Humphrey Davy, e isso muitas vezes me inspira. E aprender um pouco sobre a história da ciência desmistifica a imagem do cientista genial que a gente tem. Mostra que às vezes eles estão muito mais próximos da gente do que a gente pensa. Todo trabalho científico, toda grande descoberta, por trás teve muito estudo, teve muito trabalho, não foi algo linear, imediato, eles passaram por grandes dificuldades. Se a gente parar para ver, foram mais de 10 anos, desde que o Faraday começou a pesquisar sobre eletromagnetismo até ele chegar na lei da indução. Enfim, quem gostou aplaude, quem não gostou paciência, e a gente se vê na próxima.